Que a graça e a paz do Senhor Jesus preencha o coração de todos aqueles que agora estão acompanhando comigo essa aula, onde nós trataremos sobre o oitavo aspecto da soterologia, que é a doutrina da salvação. E o aspecto de hoje é a justificação. Sem muito arrodeio, para nós não demorarmos muito, justificar significa declarar justo ou livre da culpa e do castigo. Isso é justificar. Então, sendo assim, a justificação ela é o ato judicial de Deus, baseado na obra de Cristo, mediante a qual ele atribui justiça ao homem que deposita sua confiança em Jesus, livrando-o da condenação decorrente da culpa do pecado. Então, o ser humano, ele é culpado diante de Deus pelo seu pecado. E aí talvez você diga, poxa, mas eu tenho uma vida limpa, nunca cometi erros graves, nunca fiz nada de extraordinário no que diz respeito ao pecado. Eu sou uma pessoa que trata todo mundo bem, pago minhas contas, né? Alguns dizem, casei uma vez só, nunca roubei, nunca menti, nunca me prostituí e coisas desse tipo. Ajudo pessoas carentes, ajudo os pobres. E as pessoas acreditam que por isso elas não são pecadoras, ou não merecem condenação, não são culpadas. Só que não é bem assim. É importante você entender que a partir do momento que lá no Éden, o Adão, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que ele sim, somente ele tinha o livre-arbítrio total, pleno, a capacidade de decidir, né, tanto ele quanto a sua esposa Eva, que não tinham influência do pecado. A partir do momento que aquele homem pecou, você e eu também pecamos e nos tornamos pecadores e culpados diante de Deus. Naquele dia, naquele momento que ele pegou aquele fruto e desobedeceu ao Senhor. Júlio, como isso funciona? Pois bem, uma comparação aqui bem simples. Quando você nasceu do seu pai, da sua mãe, quando você nasceu da sua mãe, no caso, perdão, você herdou dos seus pais a genética, você herdou dos seus pais a cor dos olhos, a altura, a cor do cabelo, o tom de voz, né? Muitos dos seus pais estão em você. O mesmo aconteceu conosco, o ser humano, no que diz respeito ao pecado, em relação a Adão e a Eva. Porque nós viemos de Adão e Eva. Adão e Eva geraram seus filhos geraram seus netos, depois os netos os bisnetos tataranetos e assim por diante até chegar em nós. Então nós somos descendentes de Adão, portanto, consequentemente, herdamos dele também a natureza pecaminosa. E sendo assim, nós nos tornamos pecadores em Adão, porque nós estávamos no corpo de Adão no dia que ele pecou. E a partir daquele ato de pecado do Adão, ele se tornou culpado diante de Deus e réu do castigo e do juízo. Então Deus, para nos tornar justo diante dele, nos justificar, ele enviou seu filho Jesus, que foi o homem perfeito. E segundo Paulo, lá aos Romanos, escrevendo aos Romanos, se a humanidade se tornou pecadora e condenável e culpável diante de Deus através do Adão, todo aquele que crê em Cristo Jesus e o recebe como seu Salvador se torna
justo diante de Deus pelo que Cristo fez na cruz. Se o ato de Adão condenou a humanidade, o ato de Cristo na cruz torna aquele que recebe Jesus como Salvador justo, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo diante de Deus. Atos dos Apóstolos, é bom que você acompanhe comigo, no capítulo 13, versículo 38 e 39, diz o seguinte: portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Nós temos também Romanos 3, e Romanos trabalha muito bem isso. Capítulo 3 de Romanos, versículo 21 ao 24. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então fica evidente aqui pelas Escrituras Sagradas que a justificação ela está disponível para aquele que põe a sua fé no Senhor Jesus Cristo. No capítulo 5, versículo 1, o capítulo 5, no versículo 1 de Romanos, ele nos diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, fica evidente que a justificação ela acontece na vida daquele que crê por meio do que Cristo fez na cruz. Capítulo 8. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Capítulo 8, versículo 1, diz o seguinte: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A grande pergunta é: você está em Cristo Jesus? Já depositou a sua confiança nele? Versículo 30. E os que predestinou, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo trata aqui sobre a justificação, e a esses também justificou. O versículo 33 diz, do mesmo capítulo, pulei muito: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Nós já tratamos aqui no aspecto passado, acho que foi no primeiro aspecto, aulas passadas, sobre a doutrina da predestinação, né? ou eleição, perdão. E aqui Paulo está deixando claro mais uma vez que é Deus quem justifica o eleito. E quem intentará acusação contra aquele que Deus justifica? Então, se Deus te declara justo, inocente, né, livre da culpa, livre do castigo, quem é o homem para te declarar culpado? Então, todas as vezes que as acusações vierem contra você, na sua mente, no seu entendimento, né, através de pessoas, através de olhares, através de
sua própria mente, porque às vezes nossos pensamentos nos condenam, as lembranças. Pegue esse texto e leia esse texto bíblico. Leia a palavra de Deus e se apegue a ela. Aonde o Senhor Deus diz que te justifica. E quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? O versículo 34 diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então você tem um intercessor no céu. Aquele que te justifica, que pagou a sua dívida pelo pecado, também é o seu intercessor, Senhor Jesus. Filipenses 3, versículo 9, diz o seguinte: e ser achado nele não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E por último, aqui nessa sequência, no caso, Tito, capítulo 3, versículo 5 ao 7. Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então você perceba que todos esses textos que nós lemos aqui, eles deixam claro que a justificação, ela é aplicada, ou a justiça é aplicada por meio de Cristo na vida daqueles que põem a sua fé no Senhor Jesus. Então essa é a justificação, é nessas pessoas que é aplicada a justificação. Daí a importância de receber Jesus como seu Salvador e Senhor. Obviamente a justificação abrange o perdão, como nos diz Romanos, capítulo 4, no versículo 6 e 8, ou 6 ao 8, 4, 6 ao 8, que diz o seguinte: e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi disse: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui pecado. E a menção aqui, feita pelo apóstolo Paulo a Davi, é muito interessante e significativa, porque nos traz também uma outra lição. Ser perdoados por Deus, ter a esperança de vida eterna, por causa da justificação em Cristo e o perdão, ela não significa a ausência de consequências. Porque Davi, que pecou horrivelmente contra o Senhor tantas vezes, e eu acredito que o pecado mais evidente de Davi, o que mais nos salta aos olhos, foi o pecado que ele cometeu com Betseba. Ele foi perdoado por Deus, mas como você pode ler na história de Davi, em 1 e 2 Samuel, você vai observar que as consequências sobre a vida dele, a casa dele, os filhos dele, seu reinado, seus bens, sua história, foram grandes demais, elas vieram. Então nós não podemos confundir esse perdão de Deus como ausência de consequências. O céu é garantido, a vida eterna é garantida pela palavra de Deus, pelo sacrifício de Cristo na cruz, para aquele que põe a sua confiança em Cristo. Seu pecado é perdoado, ele é salvo. Quando ele partir desse mundo, ele está salvo. Porém, enquanto nós aqui estivermos,
as consequências dos nossos atos, elas nos acompanharão, infelizmente. Então, uma pessoa, por exemplo, que é envolvida no mundo de pecado, citando como exemplo, dando grau de moto, empinando com a moto, sofre um acidente e tem ali um dos seus membros amputados e depois recebe Jesus como Salvador, ela é salva? Ela pode ser salva, mas ela colherá as consequências daquele seu pecado e carregará aquela amputação. O mesmo acontece com alguém que cometeu um crime. Ela recebe Jesus como seu Salvador, mas ela terá que pagar diante da sociedade a sua pena. Ela pode ser salva porque creu em Cristo, ela será salva porque creu em Cristo, né? Recebeu Jesus como Salvador, mas ela pagará a sua pena. Em alguns países, essa pena é perpétua. Em outros, a pena é a pena capital. E é importante que se entenda isso. Mas é importante ficar evidente que o pecador ele pode ser perdoado e a justificação ela só é aplicada na vida daquele que recebe Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. E se você não fez isso, faça isso agora. Faça isso já, para que o Senhor te declare justo, tá bom? Prosseguindo aqui, obviamente a justificação abrange o perdão, mas vai além desse conceito, pois não somente cancela os pecados do homem que crê, mas também atribui a ele a justiça de Cristo realizada na cruz. Romanos, ainda, capítulo 5, versículo 18, diz o seguinte: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Né? Foi o que nós falamos no início sobre o Adão ter pecado e condenado toda a raça humana, e agora nós temos o Senhor Jesus Cristo, homem perfeito, viveu uma vida perfeita, seu sangue puro, sem pecado, sua vida pura, morrendo na cruz, sendo representante daqueles que o receberão como seu Salvador e Senhor e os tornando justos. 2 Coríntios 5:21 também fala sobre isso, dizendo: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É importante aqui pontuar que o apóstolo Paulo escreveu: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. E esse nós aqui, ele está dizendo o salvo. Não é o pecador que decide continuar vivendo no pecado, sem receber Jesus como Salvador, sem se entregar a Cristo, de forma alguma. Esse nós aqui é aquele que recebe Jesus como seu Salvador e Senhor e abandona a sua vida de pecados. Esse sim será salvo, livre da condenação eterna, à perdição eterna, porque se entregou ao Senhor Jesus Cristo, tá bom? A justificação é imediata, ou seja, ocorre no exato momento em que o homem passa a ter fé em Cristo. Romanos 4, capítulo 5, versículo 5, diz assim: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Então, a partir do momento... Perdão, eu li aqui um versículo errado, gente. Cometi uma gafe. Vamos lá, Romanos capítulo 4, versículo 5. Diz o seguinte: mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída
como justiça. Então, quem justifica o ímpio, o pecador que se arrepende, que abandona os seus pecados e recebe Jesus? Esse que justifica o ímpio é o Senhor Jesus, por aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Então, no momento que a pessoa recebe Jesus como Salvador, a partir daquele momento, ele é justificado diante de Deus. Eu sei que a nossa mente, muitas vezes não aceita muito bem isso, nós ficamos com medo, preocupados, será que fui justificado mesmo? Será que realmente Deus me perdoou? E essa dúvida, ela faz parte da nossa natureza humana, que hoje nos acusa, que hoje nos condena, que hoje nos diz que somos culpados. Júlio, então qual é a solução para que eu não viva assim dessa forma, ou para que quando a culpa vier à minha mente, qual é a solução? Aonde eu posso me apegar? Em que eu posso me apegar e confiar cegamente, independente do sentimento de culpa, independentemente das vezes a dúvida da minha salvação vir até a minha mente? Em que eu devo me apegar? Se apegue aqui, a palavra de Deus. O compromisso de Deus não é com o teu medo. O compromisso de Deus não é com o meu medo. Não é com achismos. Não é com a sua autoacusação na mente. Não é com a acusação que as pessoas fazem de você, os apontamentos, os julgamentos, aquilo que ficou lá no passado que você não tem mais como mudar. O compromisso de Deus é com a palavra dele. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo, ou inspirou a Escritura. Romanos 4:5 é inspirado pelo Espírito de Deus. Está dito lá: mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ou seja, no momento que você crê em Jesus como seu Salvador, e esse crer aqui é um crer ativo, não é o acreditar, eu creio, das costas e vai embora. Não, é o crer ativo. Você assumiu um compromisso com Cristo, você abandonou os seus pecados. E você agora faz parte de uma igreja, você se batizou, você é membro de uma igreja, você lê a Bíblia, você ora, você busca Deus, você tem sua devocional, você tem uma nova vida, você tem uma vida cristã. Você assumiu um compromisso com o Senhor Jesus. Todas essas coisas que eu te falei aqui envolvem esse compromisso com Jesus, tá bom? O crer aqui é um crer ativo. Você agora é um escravo de Cristo, você vai se vestir de Cristo, você creu em Cristo, você recebeu Cristo como Salvador. E cabe o que o apóstolo Paulo falou, 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então você tem uma vida nova a partir desse momento que você crê no Senhor Jesus Cristo. Esse é o crer bíblico. É o crer que muda de vida, é o crer que se arrepende dos pecados. É o crer que se acontecer um deslize depois de cristão, depois de crer, você vai imediatamente se arrepender, ser disciplinado, aceitar a disciplina, e você vai buscar arrependimento, você vai correr para Cristo de volta. Esse é o crer. A partir do momento que você crê em Cristo, você automaticamente é justificado. Bom? Porque a fé, essa fé, esse crer é atribuído a você como justiça. Você se torna justo diante de Deus. Não pelas suas obras, mas pelo que Cristo fez na cruz por você. Nosso Deus, nós oramos para que a Tua palavra fique em nosso coração, para que o Senhor venha salvar pecadores e justificar, meu Pai, aqueles que creem no Teu Filho Jesus. Obrigado por esse momento. Continue, Senhor, falando conosco nos aspectos da salvação, da soteriologia, para a glória do Seu nome. E abençoa esse ouvinte, essa pessoa que assistiu essa aula, que está acompanhando,
e a faça crescer em Cristo, e abençoe, perdoe, fortaleça, justifique ela para a glória do Senhor. Amém. Deus abençoe.